aprofundar mesmo, não é um processo de simples pensar em fazer um partido e, bom, queremos estudar muito para saber o que estaremos fazendo e falando daqui para frente. E na sequência, um pouco mais adiante, nós vamos abrir aqui o debate para que as pessoas falem, que a gente siga no debate. Mas antes, eu gostaria de chamar nossa querida Luísa Erundina para falar aqui. Companheiros, eu vou ficar em pé mesmo, porque eu for para lá, vocês não me enxergam. Primeiro eu queria agradecer ao Célio Turino, nosso companheiro, nosso amigo, por me convidar e por me trazer, né, nesse encontro e nesse momento mágico. Pelo menos para mim está sendo isso. Né? Primeiro porque eu estou vivendo uma crise partidária, para variar. Né? Onde é que eu não tive crise partidária? E a minha sorte ainda é essa. Porque o contrário disso significaria eu ter me conformado, eu ter me enquadrado, eu ter morrido politicamente. E eu não quero morrer politicamente. Terminado o primeiro turno das eleições, que foi uma experiência difícil, traumática, mas de qualquer forma deixou lições e deixou experiências que a gente precisa refletir sobre elas e incorporá-la à nossa caminhada, à nossa trajetória. E ouvindo agora, né, o Javier, eu estou profundamente impactada e consciente de que nós estamos fazendo a travessia para um segundo ciclo histórico-social. Nós estamos vivendo o fim de um ciclo histórico-social que ainda não passou de todo, que ainda estamos numa travessia para algo novo, diferente, revolucionário e que não chegou ainda. A gente está nessa travessia, mas a gente está vislumbrando com muita clareza, né, uma luz lá no fundo do túnel, e o que é interessante, gratificante, é que nós estamos presentes, assistindo e protagonizando esse momento. Vocês estão protagonizando esse momento. A Europa, na Espanha e naqueles outros países estão na vanguarda dessa virada, né, do processo histórico-social, dentro da dialética da história. A espiral dialética da história está fazendo uma virada de ciclo e um novo ciclo começa a surgir e nós estamos participando desse momento da virada. Isso não é fácil, isso é desafiador, isso é assustador, mas é altamente realizador e nos rejuvenesce. Eu me sinto aqui voltando a 35 anos atrás, Javier. É como se eu não tivesse vivido esses 35 anos e eu percebo nesse momento, nesse movimento que vocês estão fazendo, né, nessa busca que vocês estão encaminhando, né, nesse vislumbre que a gente já percebe que começa realmente a se concretizar, a se materializar, a se expressar no mundo digital, na era digital, no momento do conhecimento da sociedade toda, nós estamos fazendo a virada desse ciclo histórico-social. E o velho está carcomido, e o velho precisa ser derrubado, e é derrubado mesmo. E eu estive pensando, olha, no manifesto, eu li mais de uma vez o manifesto, me detive em alguns pontos dele, né, e vocês colocam a reforma política como uma bandeira, como uma das questões. Eu acho que não. Eu acho que o sistema político brasileiro, seja o eleitoral, o partidário, o exercício do poder do país, o poder do Estado, é um tecido velho, é um tecido esgaçado, e qualquer reforma é um remendo novo
que vai aumentar o estacionamento. Eu estou há 5 anos no Congresso, como deputada federal. Criei uma frente parlamentar para lutar pela reforma política, inovei na forma de compor essas frentes parlamentares, que é com participação popular, com mais de 50 entidades nacionais integrando essa frente parlamentar, e ela não consegue fazer valer a sua visão sobre a reforma política, as suas posições sobre a reforma política. Por quê? Porque não interessa aos partidos, não interessa aos parlamentares, não interessa ao governo que se faça a reforma política que o país precisa. E não vamos contar com o Congresso que vai assumir no dia 1º para fazer isso. Seria bom se a gente tivesse a força que vocês lá tiveram para mandar essa turma se desocupar, inclusive eu, se for o caso, esse outro mandato que vai começar agora, porque, meu irmão, aquilo lá é perda de tempo ficar ali tentando fazer o que a gente faz. Logo que eu cheguei no Congresso, eu sou trabalhadora social, sempre trabalhei com o social. Aliás, no dia 28, completo 44 anos que eu cheguei em São Paulo, vim do Nordeste na luta do campo, pela reforma agrária, expulsa pela ditadura militar, expulsa pelo latifúndio, para não morrer e não desaparecer, como alguns companheiros desapareceram lá no Nordeste. Vim para cá, achando que eu tinha deixado a luta pela democratização da terra lá. Me senti até um pouco culpada. Vim chorando numa empresa de ônibus São Geraldo. Hoje me lembro, com uma sensação de ter deixado a luta para trás. Eu trabalhava com os camponeses sem terra, no rescaldo das ligas camponesas. Chegando aqui, fiz concurso como assistente social, fui trabalhar onde? Nas favelas, nos cortiços da grande cidade de São Paulo. Quem eu fui encontrar lá? Os mesmos que tiveram que sair do Nordeste. Não por razões políticas como eu, mas pelo latifúndio que substituiu a exploração da terra com produtos primários de alimentação, por gado, por boi, por vaca, mudando evidentemente o modelo econômico da região naquele momento, e isso expulsando a mão de obra que estava lá trabalhando a terra do próprio latifundiário, do próprio dono da terra. E vem para São Paulo se amontoar nas favelas de cortiço. Também era a luta da terra no campo que não se fez. A mesma questão da luta da terra na cidade, que também não se democratiza por causa da especulação imobiliária, da apropriação privada de um bem comum, escasso e limitado, que é a questão da terra para morar e para viver nas grandes cidades. E aí eu me encontrei em São Paulo. Eu disse, a luta é a mesma. A luta lá pela democratização da terra no campo e a luta cá pela democratização da terra na cidade. Portanto, a luta é a mesma pela reforma agrária, pela reforma urbana, e depois de 44 anos, essas reformas ainda não se fizeram por governos nossos, governos de esquerda, que com um governo de coalizão se junta com Cátia Abreu, que é a dona do latifúndio nesse país e que diz que não tem mais latifúndio no país e que é preciso ter cuidado desses assentamentos, que é preciso limitar esses assentamentos. O que é que a gente pode esperar disso, gente? Não dá para esperar nada. Nesses dias, eu tenho um tempo aí, de molho, problema de saúde, mas estou bem, meus inimigos não pensam que eu vou fazer. Eu tenho que me aguentar algum tempo ainda. Quando eu voltei a circular por aí, alguns jornalistas me procuraram para repercutir a agenda política do momento. Sabe qual é a agenda política do momento? É a eleição da Câmara, que vai eleger o pior, o menos pior, ou mais ruim ou menos ruim, no interesse do Planalto ou contra o interesse do Planalto. Você acha que a sociedade, o país interessa essa disputa? Quem é que vai ser o presidente da Câmara? Dos três pode pôr tudo junto, que não faz diferença nenhuma um do outro. É a mesma coisa. É essa a agenda política do país. Sabe qual é a outra, Linda, que vieram me abordar? É a questão da Marta, senadora, vai para que partido, está saindo do PT. Eu digo, isso não me interessa. É uma questão pessoal dela com o seu partido. É um
conflito interno. Até pouco tempo ela estava no governo. Ela está lutando pela candidatura a prefeito, ou seja, quê? Isso não me interessa, não interessa ao país. Não interessa à sociedade. Tenho enorme respeito pela Marta, ela tem méritos, mas queria saber se o meu partido tinha convidado ou não tinha convidado. Eu não sei se convidou ou não convidou. Isso não é um problema importante da política, do momento da conjuntura política desse país. O que a gente já discutiu é o desemprego que está chegando. O que a gente precisa discutir é a inflação que está aumentando. O que a gente precisa discutir é a falta de representatividade desse Congresso. Mal se elege um Congresso antes da posse, já está se verificando quem é que vai para o Ministério A, quem é que vai para o Ministério B, quem é que vai ser candidato para prefeito, quem é que vai ser candidato a governador, a presidente em 2018. Minha gente, isso tem que mudar. E é o povo que muda, ou não muda. Se o povo não tomar nas próprias mãos os destinos desse país para os próximos anos, e a partir de já, ou não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Então, essa iniciativa, Célio, que você está encaminhando com outros companheiros e suas companheiras, é absolutamente indispensável, fundamental, agitativo, revolucionário, e a gente não pode perder tempo de organizar muito isso. A gente tem que estabelecer metas muito claras, caminhos muito precisos, democratizar essas decisões, distribuir com muita clareza as responsabilidades, os empenhos, e horizontalizar esse esforço para a gente começar sendo acreditado pelo povo, para que o povo venha junto, para a gente fazer aquilo que precisa ser feito nesse país. A hora é essa, ela está passando, e não vai ter outra força política senão o povo. Os movimentos sociais, os movimentos populares, não os convencionais. Sindicato não está mais no cenário da luta política. Partido muito menos. Nós temos que criar outras formas de organização e de exercício do poder popular. O que a gente está tratando nesse encontro aqui, nessa busca de saídas, de caminhos, de outras vias, não é outra coisa senão como mobilizar o poder popular potencial que está aí e que está adormecido. Porque nós fizemos isso, quando eu digo assim, eu estou aqui me sentindo há 35 anos atrás, como se a gente estivesse vivendo naquele momento. Como se a história tivesse feito uma prega. E eu estivesse, depois dessa prega, chegado a... Sabe por quê? Porque naquele momento, nós estávamos na luta, primeiro de resistência à ditadura militar. E vencemos, derrotamos a ditadura militar. Com muitas perdas, com muitas mortes, com muitos desaparecidos, com muita dor, com muita perversidade, com muita violação de direitos humanos que ainda hoje não foram apurados, e os crimes já estão impunes ainda. Mas derrubamos a ditadura, mas não fizemos a ruptura entre o regime ditatorial para um regime efetivamente democrático. Nós saímos de um regime militar para um regime civil. É essa a diferença. Tanto que é que os mesmos que estavam no poder durante a ditadura militar são os mesmos que estão no poder hoje, junto com aqueles que deram suor e sangue e vítimas das famílias na luta de resistência à ditadura militar. E aí, naquele contexto, nós tínhamos um saldo de organização popular na luta por direitos humanos, na luta por direitos sociais, na luta por direitos de cidadania, na luta por liberdade de expressão, liberdade de organização, liberdade em todos os aspectos da nossa vida. E esse saldo organizativo foram os movimentos sociais populares que deram as condições para que se criasse um partido político, o Partido dos Trabalhadores. Eu me lembro que naquele momento a nossa formação política e o nosso projeto político, inclusive, se negava, rejeitava a entrar no jogo de poder do institucional nos termos em que se apresentava já naquele momento. Imagina nos dias de hoje. Nós dizíamos que saímos para ser candidatos dentro desse sistema do aparelho do Estado, mesmo naquele momento, com a democracia limitada nos termos em que ela era, e ainda mais gravemente agora, nós estaríamos nos distanciando daquela utopia, daquele sonho maior que nos mobilizou a juventude toda naquele tempo,
criamos o Partido dos Trabalhadores, que foi a grande utopia que nós tivemos nesse país, a grande esperança que nós tivemos